Já parou para pensar o significado de cultura? O que é cultura para você? Olha, para mim, cultura, eu acho que é hábitos, né, de um local, costumes de um determinado local, que as pessoas já exercem com um determinado tempo e aí vira a cultura do local. Cultura é gostar de arte, é teatro, cinema, tudo isso que engloba coisa de interesse comum de todo mundo. Cultura é povo. Cultura, para mim, seria o conjunto da tradição de um povo. Tudo que foi herdado dos seus antepassados e até o que foi que eles vão passando adiante, para o filho, para o neto, aí se forma uma cultura. Cultura seria tudo que um país ou uma pessoa junta durante a sua experiência de vida, ou, por exemplo, num país, tudo que, na sua história, tudo que ele herda de seu desenvolvimento, de sua história e que ele também desenvolve por si mesmo e traz para o seu patrimônio, né? A cultura seria você vivenciar uma série de informações, experienciar isso daí. E através de tudo isso que você está recebendo, isso puder contribuir para a sua formação enquanto indivíduo. Nós só conseguimos desenvolver um senso crítico através desse acúmulo de cultura, de informações que nós vamos interagindo com isso, metabolizando essas ideias e a partir disso daí nós temos condições de transformar o mundo cada vez melhor e mais consistente. Cultura significa cultivar e vem do latim colere. Genericamente, a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo homem. Não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade como membro daquela que é. Também é definida em ciências sociais como um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais, aprendido de geração em geração através da vida em sociedade. Seria a herança social da humanidade ou ainda de forma específica uma determinada variante da herança social. A partir dos anos 90, iniciou-se uma valorização simbólica das periferias. Ao mesmo tempo em que crescia a mediatização da violência, diversos programas televisivos e filmes procuravam tratar da vida dos moradores dessas regiões, apontando aspectos positivos em seus modos de vida e expressões culturais. A partir daí surgiu o termo cultura de periferia. O que seria cultura de periferia? Existe diferença? A gente pode classificar ou diferenciar cultura de periferia? Podemos sim, porque em cada lugar existem as suas especificidades. Cada ambiente tem a sua riqueza. Não é porque a periferia, né, que nós tratamos até de uma forma pejorativa, que o saber não é possível acontecer naquele ambiente. Cada ambiente produz um conhecimento diferenciado, porque cada um vivencia um estímulo diferente, uma experiência diferente, e é com aquilo que ele vai interagir com o mundo. Denunciar a desigualdade social e apontar os modos de vida cotidianos dentre os pobres tornou-se conteúdo quase que obrigatório nesse tipo de arte. Contudo, vale ressaltar que, mesmo não se reconhecendo como arte pela arte,
A cultura de periferia também não se identifica a priori com essa ou aquela ideologia. Sua atitude é política, mas não doutrinária. É importante diferenciar estar na periferia e estar na cultura de periferia. Para quem mora na periferia e produz arte periferia, fica difícil perceber tal diferença. Porém, nem todos os artistas que residem na periferia comungam com esse tipo de arte. Da mesma forma, um morador do centro pode identificar-se com essa arte periférica, muito por conta de sua condição socioeconômica ou étnica. Fomos em busca de projetos e ideias criadas dentro de comunidades denominadas periferia. Conversamos com um antropólogo formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, Rafael Barros. Acho que é interessante a gente fazer a reflexão de quando a gente brinca ou faz esse exercício, esse movimento de ir com os blocos que normalmente saíam na região centro-sul, na região leste, para outros lugares, a gente não está propondo, nem está levando o carnaval para a periferia, porque o carnaval sempre esteve na periferia, porque ele nasceu na periferia, né? As escolas de samba, elas nasceram e continuam em comunidades periféricas. O samba nasceu e continua em comunidades periféricas, né? Então o carnaval sempre esteve lá e foi justamente nas periferias e com as comunidades de periferia que ele sempre resistiu, principalmente aqui em Belo Horizonte, né? Durante o largo período de tempo em que você teve um abandono total por parte do poder público e o interesse total de um conjunto maior da cidade em relação à festa do carnaval, quem sempre manteve a festa viva na cidade foram as comunidades periféricas, né? Você pegar um espaço onde você encontra ali uma irmandade de reinado de congado, um grupo de capoeira, um terreiro de candomblé ou de umbanda, enfim, você vai ter a cultura viva, em movimento e com sua intensidade, acionando uma rede grande de pessoas que estão em volta e como referência local daquelas pessoas que estão ali inseridas, né? E essa é uma dimensão, né, da cultura que, de fato, ela continua sendo relegada, invisibilizada, esquecida. E eu acho que é isso, assim, um grande objetivo do espaço como Luiz Estrela é fazer com que a gente tenha um espaço de formação e de discussão e de reflexão cultural, independente, autônomo, né, com a participação da cidade. Eu acho que isso é um negócio muito legal, assim, é uma história bonita que está começando. Eu acho que ela vai dar pano para manga ainda. Assim. Nós já conhecíamos, né, a região, várias pessoas do processo, já tinham participado de forma muito presente no processo de ocupação do Zilá Expósito, Helena Greco, né, acompanhando durante o processo de tentativa de despejo, depois de retomada do espaço, depois de ações culturais e do processo de organização de luta política lá. Quando nós quisemos, né, nós nos propusemos a criar essa situação de deslocamento, nós começamos a conversar com os grupos, com as pessoas, com os moradores, com os grupos que estão lá no processo de apoio, e aí nós fomos, né, até a comunidade, andamos lá, conversamos com moradores, conversamos com os coordenadores. Isso foi colocado na discussão, né, das reuniões das comunidades. Ajudamos a organizar, a pensar uma forma de incluir a comunidade, no sentido deles poderem aproveitar a presença das pessoas ali para ganhar alguma coisa. A gente combinou o esquema que foi super bonito, super bacana, que foi as construções das barraquinhas de comida, de bebida, de venda de bebida no trajeto da comunidade, para eles conseguirem obter recurso com a festa lá. Depois voltamos levamos faixa, pregamos, fizemos um processo de mobilização, convidando as pessoas do entorno, pregando faixa
algumas faixas em pontos estratégicos, em outras ocupações lá do entorno, né? E aí quando a gente chegou, e isso foi super bacana, a gente conseguiu conversar com alguns amigos e tal, e nós levamos tintas e fantasias, porque era uma preocupação da galera, porque as crianças não tinham fantasia, não tinham grana para comprar fantasia, então a gente foi juntando fantasia de um tanto de gente, e aí a gente foi fantasiando as crianças, pintando as crianças, e foi brotando menino, brotando menino, brotando menino, brotando menino, brotando menino. Quando a gente viu, já estava todo mundo se despindo, tirando as suas fantasias, entregando para a galera, para as crianças, para a galera de lá, compartilhando as fantasias para estar todo mundo fantasiado. Os meninos foram pegando os instrumentos e foram se apropriando dos instrumentos. O Guto, quando viu isso, já ficou completamente embriagado com o processo, e aí já começou a conformar a bateria das crianças da comunidade, e aí ficaram né, a galera mais velha e uma bateria de criança do lado tocando junto durante o bloco. E quando nós chegamos na comunidade, tinha uma faixa, eles fizeram uma faixa super bonita, né, falando que a comunidade Rosa Leão estava recebendo as pessoas e a comunidade enfeitada, eles enfeitaram a comunidade com balões vermelho e branco, né, que eles falaram que era o vermelho para marcar que eles estavam em luta, que eles estavam em guerra, mas o branco para mostrar que eles são de paz, né, que aquela luta era uma luta necessária, né. E à medida que o bloco ia passando, mais e mais pessoas iam se agregando a ele, das casas, dos barracos, né, dos lugares, e isso deu um tom no processo que foi uma coisa que a gente não esperava, assim. E terminando no final, lá embaixo no Conjunto Birajara, né, que foi assim, a primeira grande conquista do movimento de ocupação naquela região, que conseguiu, né, a primeira administração do Célio de Castro, né, depois de um mês de ficarem acampados dentro da prefeitura, as casas, a construção das casas, né, uma grande festa da comunidade, assim, a comunidade em peso, assim, o povo da região em peso. Então foi uma interação, um encontro, assim, de uma potência, de uma beleza que eu acho que ninguém esperava que fosse acontecer, assim. E aí foi legal para ver que, tipo, às vezes também a gente fica com receio, e tem muitos discursos da crítica que falam que a gente fica, muitas vezes a gente força, né, movimentos de encontro que na verdade não se efetivam, mas tudo é um processo, né, e essa possibilidade ela existe, ela é real, e ela se concretizou, por exemplo, nessa experiência, assim. Alegria! Nós hoje da Ocupação Rosa Leão, nós nos encontramos muito felizes em ver, olha, a multidão de gente que nos apoia a nossa luta. E outra coisa, eu falo às pessoas que são preconceituosas. Aqui tem um monte de universitários que estão apoiando a nossa luta, apoiando a luta das ocupações hoje. E se mexer com a Ocupação Rosa Leão, olha o que vocês vão enfrentar pela frente. Olha lá. É só apoiadores. Deixaram de curtir o carnaval na praia, em lugares privilegiados para vir curtir, junto a nós das ocupações urbanas de BH. Rosa Leão é de quem? É de luta! Aí, Rosa Leão é! De luta! Ah, muito bom, Frei. Frei, eu não sei como agradecer esse pessoal que veio trazer essa alegria aqui pra nós. É o que nós estamos precisando, alegria e lugar pra morar, Frei. Estamos alegres com isso, tanto eu quanto os outros. Estamos a divertindo e com grande esperança que nós vamos ter nosso lugar para morar, Frei. A Zona de Arte da Periferia, ZAP 18, é um espaço artístico e cultural. Além das montagens teatrais, a ZAP 18 se dedica à formação contínua de atores e educação de jovens através da arte. Vamos conhecer um pouco mais sobre o projeto. Meu nome é Cida Falabella, eu trabalho com teatro desde os 16, então já está caminhando para os 40 anos na atividade. Eu já comecei o teatro numa perspectiva de grupo, participei de alguns grupos, até que aos 21 eu entrei num grupo chamado Companhia Sonho e Drama, que depois de muitos anos vai dar origem à ZAP 18. Então, toda a minha cultura de teatro foi relacionada com grupo, com trabalho coletivo, com processos mais colaborativos.
e aos poucos também com essa relação com comunidade, com estar na periferia, com estar ocupando um lugar fora do eixo e do centro. Então isso foi uma coisa que não foi uma decisão assim de uma hora para outra, mas foi uma construção ao longo da vida, assim. ZAP a gente tirou da guia de IPTU, né? É uma sigla usada. E pra gente, a gente tirou o ZAP, achou legal esse nome, até uma ideia do Chico, que foi um cara que já participou do grupo. E ZAP, a gente estava querendo usar essa coisa da periferia, zona e tal. E aí acabou que ZAP deu certinho, Zona de Arte da Periferia. Então a ZAP tinha na nossa guia de IPTU, essa sigla, eles têm ZAP, tem ZAC, na verdade eu não sei o que isso significa. Mas deve ser alguma coisa de zona, em relação à forma de que você pode, do que você pode construir, é uma coisa que identifica áreas diferentes no IPTU, né? Na guia de IPTU. E aí ficou Zona de Arte da Periferia e o 18 é o número do lote e da casa. Essa comunidade, ela é uma comunidade que aparentemente, né, está progredindo, como várias regiões da cidade. Como diz o menino que veio aqui na primeira reunião que a gente fez com os meninos do bairro do Grafite, onde eu moro é muito mais periferia do que aqui, então hoje você pode considerar quase que aqui está uma zona sul da periferia, porque a gente também se beneficia um pouco agora dessas obras por causa da Copa, mas é uma região ainda de muita violência, né? Assim, 2 semanas atrás a gente teve a morte de mais um jovem aqui na comunidade pela polícia, um jovem inocente, assim, mesmo se não fosse inocente, essa que é a questão, mesmo se ele tivesse envolvido com alguma coisa errada. Existe lei, existe cadeia, existe uma série de medidas e o papel de polícia não é matar, né? Pelo menos não deveria ser. E é uma região de tráfico intenso, de drogas, de juventude um pouco sem opções de lazer, de cultura. Então é uma falsa ideia de que não é periferia, porque a questão da periferia é que as pessoas... Acho que existe um enriquecimento assim, de uma classe média, né? Várias pessoas passam a integrar isso que a gente chama, essa massa que se chama classe média, mas eu acho que a educação ainda deixa muito a desejar, o acesso a uma boa educação, tanto pública como particular. Às vezes não resolve também ser para a escola particular, porque ela está muito ruim também, porque só pensa em falar de dinheiro, só pensa em progredir, só pensa em formar as pessoas para concurso, enfim. Né, aquela educação humanista, de pensar valores, ela está muito, muito deteriorada, salvo as exceções que confirmam a regra. E o acesso também à cultura, outro tipo de cultura, à arte, ele é pequeno ainda. Então, nesse sentido, é uma comunidade muito carente mesmo, né? Principalmente disso, de pensar a cidade, de participar. E aí, assim, claro que há 12 anos atrás era mais, mas a gente acha que ainda é uma comunidade onde essas opções são pequenas, né? De teatro, cinema, música. É igual se você estivesse em guerra e o espaço da cultura fosse um lugar onde as regras, alguma regra é respeitada, de respeito humano, assim. A gente se sente um pouco assim, encravado aqui no meio do caos da cidade, no meio do caos urbano. A gente tem uma esquina aqui que precisa de um sinal, onde pessoas são atropeladas diariamente. A gente tem um bairro violento, a gente tem um bairro violento também artisticamente, no sentido das opções, a música alta, barulhada, a falta de respeito, muito lixo na rua. Então, se você for considerar tudo isso, eu considero que ainda é bastante periférica o lugar que a gente se encontra aqui. O canal que a gente atrai esses jovens não é o canal direto, muito pouco. Poucos jovens vêm por conta própria ainda. Vêm. Assim, os jovens que participam das oficinas, suas famílias, seus amigos, né? Porque a gente tem oficina para jovens, tem uma oficina de tambor mineiro agora e tem uma oficina mais para gente que já tem experiência. Então, esses jovens que estão ligados diretamente ao trabalho educativo, já tivemos várias parcerias com as escolas da região também, dando aula, escola integrada, etc., os CACs. Mas, normalmente, os jovens vêm muito através da mão da escola, porque a gente tem uma parceria com mais de 20 escolas aqui no bairro, e a gente sempre oferta entrada franca em vários espetáculos durante o ano. Então, assim, a gente tenta ir pelo caminho da escola, porque como o teatro da gente não é um teatro comercial, a ideia de trazer a escola como parceira é muito forte. E acho que é uma experiência, assim, os relatos que a gente tem dos professores, os próprios alunos que nos escrevem através do site ou do jornalzinho que a gente costuma fazer, é sempre bacana, é sempre positivo, eles nos dão um retorno interessante. Para a gente averiguar melhor esse impacto, a gente precisaria de parceria com alguns órgãos,
públicos ou privados, para ter uma pesquisa mais aprofundada, uma pesquisa de recepção do público, como que esse público está chegando, quantas vezes ele veio, isso aí a gente não tem. Esses dados, infelizmente, é uma carência mesmo no Brasil de dados culturais, né? De você conseguir mensurar o seu trabalho. Porque a gente sabe assim que é um trabalho que a gente sabe que ele faz diferença. Mas a gente consegue ver exemplos assim, de meninos que passam no vestibular, que viram atores, entram em cursos. Então esse exemplo mais assim, pontual, a gente tem muito. Agora um exemplo do impacto de massa, assim, é difícil saber. O que a gente costuma falar é o seguinte, talvez se a gente não tivesse aqui podia estar pior. Esse lote provavelmente estaria invadido, poderia servir de lugar para uso de drogas, enfim, poderia ser para mil coisas ruins, eu acho. Né? Então, eu prefiro pensar que o fato da gente estar aqui ajuda o bairro a ser um pouco mais interessante. Mas, sabe, a gente também é muito pio no trabalho da gente. A gente acha o trabalho da gente muito importante. Então, não sei se eu sou a melhor pessoa para falar. Logo, desde o início, a gente já vinha de Santa Luzia com essa ideia de que o trabalho aqui não ia ser só o trabalho de montar os nossos espetáculos, o que já dá uma trabalheira danada. Mas que a gente ia ter a parte de montagem de espetáculos, apresentação de espetáculos, oficinas para a comunidade. Então a gente começou com oficina em 4, 5 horários diferentes. Depois, infelizmente, por causa da oscilação do apoio, não tem, atualmente a gente tem 2 oficinas que com dinheiro ou sem dinheiro a gente consegue manter, que é uma oficina para jovens, a gente também fixou antes já trabalhou com criança menorzinha mesmo, mas depois a gente fixou em jovens, a partir de 12 anos até 17. E a oficina de capacitação. E a de tambores agora, que é nova, uma novidade, que está agregando muita gente misturada. É uma oficina que pode ser desde os 12 até os 80 anos. É bem legal também, porque o tambor ele é bem democrático nesse sentido. Então, ao longo desse tempo, a gente começou a trabalhar as oficinas e uma coisa que acontecia muito é essa realidade social mais bruta vir como temática dentro das improvisações dos meninos. E a gente foi sentindo que a gente precisava de usar algum outro tipo de referencial, além dos que a gente já estava usando, para dar conta daquela demanda e transformar aquilo que era um material bruto e muito carregado de emoção e de sentimentos num material possível de virar cena de teatro. Então, essa questão da violência, do tráfico, das mortes de jovens, veio muito através dessa alerta que foi dado pelos meninos do bairro. Eu acho que antigamente a cultura da periferia não era nem considerada, né? Porque essa ideia assim de vamos levar cultura, então tem até essa brincadeira no texto, né? É uma oportunidade de você ampliar a sua cultura. É a mesma coisa de falar assim, este bairro não tem cultura. Não existe, né? Todo lugar tem cultura. Você pode questionar a cultura, se é cultura de massa, se é cultura própria do lugar, né? As suas origens, as suas raízes estão sendo preservadas ou não. Mas, enfim, a cultura é uma coisa que está em tudo, né? Que a gente faz, na comida, no vestir, no falar. É muito amplo, né? Eu diria que o que a gente tenta fazer aqui é trabalhar não só com cultura, mas como com arte, que eu acho que a arte também é que pode fazer essa diferença, assim, né? É a cultura com a arte, assim, a arte enquanto essa possibilidade de ultrapassar até o limite da cultura e renovar mesmo a cultura. Então, eu acho que antes não era nem considerado, né? Era considerado assim, a cultura é sempre a autocultura, é uma cultura de elite que, de repente, você dá para alguém ali, para o povo, né? Então, eu acho que a mudança que está havendo é que essa ideia do cara que faz a arte, que propõe a revolução cultural de dentro do lugar dele, né? Parou de se esperar que alguém faça por ele e ele, ninguém vai falar por ele. Não é como no Cinema Novo, não é o Rio 40 Graus, não é alguém falando, né? Não é nem o Cidade de Deus, que já tem jovens lá do Nós do Morro, mas já são os próprios da periferia fazendo o seu discurso, né? Aqui a gente não se coloca como pessoas da periferia, porque nós os que vieram primeiro, não somos da periferia. Mas a gente veio com esse olhar para trabalhar com essa realidade. Né? O próprio Brecht fala, eu nasci numa família rica, mas eu olhei para aquelas pessoas e disse, eu não quero fazer parte desse lugar. Porque eu acho que essa é uma questão no Brasil que está começando a ser discutida, que você não precisa ser gay para lutar pela causa gay, você não precisa ser mulher para lutar contra o machismo, né? Você não precisa ser negro para lutar contra o racismo. Então, eu acho que é uma questão de
de onde você se coloca, ao lado de quem você se coloca. No caso aqui, a gente se colocou ao lado das pessoas que têm menos acesso. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ!